Ísis é reconhecida como uma das deusas mais importantes da religiosidade do Egito Antigo. Ísis era uma divindade da religiosidade egípcia e também importante na religiosidade dos gregos e romanos da Antiguidade. Era tida como mãe de todos os faraós. Ela também era considerada responsável por trazer a inundação do Nilo, essencial para a manutenção de vida naquela região desértica. Era conhecida pelos egípcios como Esete, que significa centro em tradução livre. O nome pelo qual conhecemos atualmente era a forma como os gregos a chamavam. Existiam também outros nomes pelos quais os egípcios poderiam se referir a Ísis, como Mutineter, que também pode ser traduzido como Mãe dos Deuses. Acredita-se que Ísis tenha surgido em algum momento do Império Antigo, 2686 a.C. até 2181 a.C. Mas o culto a ela se popularizou ao ponto de ser o mais importante do Egito só no primeiro milênio a.C. Era considerada uma deusa protetora que se doava pelo bem das pessoas, e também associada com a manutenção da vida após a morte plena e feliz. Também era reconhecida como uma deusa protetora dos comerciantes e dos marinheiros, e era bastante comum que as pessoas dos dois ofícios possuíssem amuletos em referência a ela. Esses objetos serviam para quem precisasse de sua proteção. Tinha uma forte relação com o trono egípcio e com o poder dos faraós. A associação de Ísis com o trono egípcio era reforçada pela forma com que por vezes era representada. Em muitas representações, ela usava o adorno na cabeça que possuía um trono vazio, em referência aos faraós, mas também ao trono vazio deixado por seu marido, Osíris, reconhecido como o primeiro faraó egípcio. Ela fazia parte da tríade de Abidos, um grupo de 3 deuses bastante venerados no Egito, Ísis, Osíris e Horus. Ísis também fazia parte da Eneade de Heliópolis, um conjunto de 9 deuses egípcios que descendiam de Atum ou de Ra. Era filha de Geb, deus da terra, e Nut, deusa do céu. Era irmã de Osíris, que também era seu marido, de Sete, Néftis e Horus. Os egípcios acreditavam que Ísis e Osíris tinham ensinado os conhecimentos da agricultura e da medicina para a humanidade. Além disso, ela era considerada responsável por instituir o casamento ao casar-se com Osíris. Uma das menções mais importantes de Ísis é o casamento com Osíris e sua jornada para recuperar o corpo de seu marido, que foi assassinado por Sete, irmão de ambos. Osíris e Ísis eram casados e juntos foram os primeiros governantes da Terra. Eles ensinaram os homens a como cultivar a terra e o planeta viveu anos de muita paz e prosperidade, pois o governo do casal era muito justo e próspero. Sete sentia inveja de todo o poder e respeito que o irmão recebia, e essa inveja se transformou em ódio mortal quando Osíris deitou-se com Néftis por engano. Néftis era a esposa de Sete. A deusa Néftis ficou grávida de Osíris, gerando um filho chamado Anubis. Sete, então, planejou uma armadilha para aprisionar Osíris e se livrar dele. Após aprisioná-lo, Sete lançou seu corpo ao rio Nilo, mas outra versão fala que ele o assassinou. O desaparecimento de Osíris fez Ísis iniciar uma busca por ele, encontrando-o em Biblos, na Fenícia. Ela levou o corpo de Osíris novamente para o Egito, mas Sete descobriu e dilacerou seu irmão em diversas partes, espalhando-as pelo Egito. Ísis, com a ajuda de sua irmã Néftis, encontrou todas, com exceção do pênis, que foi substituído por um caule vegetal. Ísis se transformou em uma ave que teve o poder de ressuscitar Osíris. Em seguida, recebeu a semente de Osíris, engravidando do filho deles, o deus Horus. Porém, Osíris não poderia ficar mais no mundo dos vivos, pois lhe faltava uma parte do corpo. Ísis era uma das divindades mais cultuadas da religiosidade egípcia, e em determinado ponto da história desse povo, a veneração era tamanha que todos os deuses eram relacionados a ela de alguma forma. Seu culto era praticado por todo o Egito, e o local que o centralizava era um santuário em Bebeit, El-Hagar. O culto a Ísis aceitava sacerdotes e sacerdotisas que atuavam na manutenção do templo. No interior dos templos dedicados a ela, havia um santuário que só podia ser frequentado por um sacerdote. Uma vez que os iniciados eram encorajados a manter ocultos os detalhes da adoração a essa deusa, seu culto era cheio de segredos. A prática penetrou a cultura grega por volta do século IV a.C., com o domínio de Alexandre o Grande sobre o Egito. Assim, Ísis foi associada diretamente com Deméter, deusa da agricultura para os gregos, até porque os rituais realizados para ela tinham um caráter secreto, assim como os mistérios de Eleusis,
principal festival realizado para Deméter. Por volta do século I a.C., o culto a Ísis também foi assimilado pela religiosidade romana, tornando-se muito tradicional. No entanto, o crescimento do cristianismo contribuiu para o enfraquecimento dele, e locais que ainda cultuavam essa deusa no Egito foram fechados definitivamente no século VI d.C.